iniciar a transmissão aqui, não no meu canal, nem aqui também no outro, nem no seu, só pra galera da Twitch lá já começar já ver alguma coisa. Então Ah, sim. tinha a parte da tela, né? Monitor aqui, eu acho que de 15 polegadas talvez. E na parte de baixo tinha as caixinhas já de som já plugada também junto no negócio. Tinha um CD-ROM e tinha áudio, esse negócio. Era 8 GB de megabyte e só, mano. Não rodava nada. O modem do bagulho era 14. O pessoal tudo com 56 KB por segundo, o meu era 14. Pra baixar uma Nossa. música, a primeira música que eu baixei foi do Jasper na internet. 30 minutos pra baixar 3 mega. Que isso. Na discada, hein? Porque você pagava um pulso, você entrava meia-noite Uhum. e desligava às 6 horas da manhã. Ixi, fica Quando eu triste, mano. comecei a usar a internet era nesse sistema aí já. Ainda, né? Na verdade. Quando eu comecei a usar a internet era isso. Então tinha Usar aqueles, no tinha final de aqueles semana. gabinete pequenininho, né? Tudo esses daí que você Sim. me mostrou. Só que ele, em vez de ser preto, ele era branco. Aí tinha uns detalhes meio que preto ou verde que normalmente tinha na época. Azul, eram umas cores meio estranhas. Tá Aí tinha maluco. as baias lá pra você colocar CD, DVD. DVD era coisa Nossa. nova. Verdadeira luxo, velho. Isso aí. O negócio pra poder gravar o DVD na época que saiu, nossa senhora, era R$ 350, mano. Com um salário mínimo a 180, o bagulho era uma paulada. Sim, absurdo. Me avisa aí quando você arrumar o que você Configurada aqui a quer. live. É. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui se a live. Isso aqui eu podia esconder, né? Nessa brincadeira que você tá fazendo aqui, Hum. você tá incluindo já o seu canal na Twitch, os A canais aqui gente, do YouTube, atualmente, certo? tá, gente? Dá um tchauzinho aí, Danilo. A gente tá ao vivo na Twitch aqui. Pra quem tiver Opa! curiosidade aí, já estamos por aqui na Twitch. A gente tá se preparando aqui para começar a nossa resenha. Vamos que Aqui vamos. tá, aqui tá tranquilo. Tem 3 seguidores aqui. O pessoal, mano, tá tudo certo? Dá pra ir? Opa, você deu o play aí, tá valendo já Então calma no aí que eu vou YouTube. dar um Tamo play aí na junto. tua live. Show. Vou dar um play na tua live. Vou dar um play aqui na minha também. Ver se tá funcionando tudo bonitinho. Foi que foi, meu nobre. Então, estamos online e ao vivaço. Online e ao vivaço. Beleza. Começar os trabalhos aqui então. Fala aí, galera, beleza? Como é que vocês estão aí? Hoje, dia 30 de junho, 15ª edição da Central da Resenha. Estou aqui com o meu fiel escudeiro. Fala aí, Danilo, beleza? Fala aí, Fernandão. Fala, galera. Muito boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos aí aos nossos canais. Sejam bem-vindos ao Central da Resenha. Bem-vindos aí aos canais do Fernandão. E bem-vindos ao meu canal também. Você que já teve a coragem de ligar e dar o play. Tamo junto, galera. Bora para mais uma resenha. Aproveitando aqui nesta noite de segunda-feira, nosso programa semanal, nós estamos tentando manter aí com, né? Vai indo. Mas se inscreva no canal, deixe seu like, né? Isso é muito importante para nós. Você pode se inscrever aqui ó, no meu canal que tá ao vivo. Estamos ao vivo também na Roxinha. Tem aqui ó, Central da Resenha. Tem aqui o canal do Danilo, ó. Importantíssimo aqui para vocês poderem deixar o like lá, se inscrever no canal. E o mais legal, se vocês quiserem participar aqui da nossa resenha, você pode mandar uma mensagem aqui no chat. Aliás, eu preciso acionar o chat aqui. Mas a moral da história qual que é?
Copa do Mundo de Clubes, edição 2025. E é isso. É na base do... É isso. Você vai entrar no banheiro, você escuta essa música. Você vai na cozinha, você escuta essa música. Você vai no quarto tentar dormir, você escuta essa música. É o dia inteiro você escutando. Se você não entrar no clima, já era. É o mês, é nessa pegada. Esqueça tudo. A única coisa que você vai viver é essa parte da Copa do Mundo de Clubes. Adoraria que o meu time estivesse passando vergonha lá para poder pagar as contas. Mas enfim, Danilo, eu queria deixar aqui a primeira resenha, né? Aproveitar o hype dessa comemoração dos times brasileiros: Palmeiras, Flamengo, Botafogo e o Fluminense. Creio eu que o Fluminense era o time mais fraco dos quatro, vamos colocar assim, pelo menos no plantel. E aí, né, os quatro times se classificaram. O Botafogo acabou sucumbindo para o Atlético de Madrid, que poderia ter ganhado e feito o primeiro lugar no grupo para poder escapar do Palmeiras, né? E aí, com isso, o Fluminense foi para classificado para os oitavos de final. Era uma pedreira pegar a Inter, né? Só que parece que surpreendeu. E aí, o que você pode falar disso? Meu amigo, vamos pegar esse gancho aí do que acabou de acontecer, né? Que foi a vitória com V maiúsculo do Flusão, né? Porque pra quem já acompanhou a gente aí, assistiu aí os episódios anteriores, desde quando a gente começou a falar do Mundial e tudo mais, o Fluminense a gente já tinha entrado em consenso aqui que corria por fora, né? Flusão aí com um time irregular, um time que a gente entende sem tanta intensidade, sem ter uns caras ali que teoricamente iriam competir com essa galera aí que tem um jogo mais forte e tudo mais. E o Fluminense surpreendendo demais, assim. Começou numa estreia improvável, com um resultado que foi até injusto, porque jogou ali melhor do que o Borussia, foi o primeiro adversário, acabou empatando, né? 0-0. Mas, cara, vitória maiúscula do Fluminense hoje contra a Inter. Assim, os caras tentaram, né? Até mandei no nosso grupo ali da resenha, tudo, que se a Inter continuasse chutando bola no gol depois do fim do jogo, ainda assim não conseguiria fazer o gol. E isso que rolou, cara. O Fluminense jogou certinho, construiu um gol ali no início, bela jogada, foi bom o jogo, marcou, se defendeu, se atrapalhou um pouquinho ali durante o jogo, mas acho que totalmente possível dentro do jogo que eles estavam fazendo. E cara, assim, foi uma vitória construída, assim, não foi achado, tal, não sei o que, tanto que Uma cagada, né? conseguiu ali construir, encontrar um segundo gol, encontrar no sentido de realmente ter jogadas ali que tivesse levado ao segundo gol. A Inter acabou pressionando mais, a Inter foi pra cima, tentou ali fazer o seu gol ali, empatar o jogo, mas, cara, Fábio catou muito. Os caras meteram bola na trave mais de uma Tem que vez. ter sorte também, né, Danilo? Exatamente, você tem que ter um pouquinho de sorte também. E o Fluminense hoje teve essa sorte, velho. Teve uma bola foi na forquilha ali, no encontro ali, travessão. Bem no final, né? Que foi no finalzinho do jogo. Antes ainda tinha tido uma bola no pé da trave, que o pessoal já tava ali na expectativa do gol, a bola bateu na trave e foi embora. O Fábio fez defesas importantes, que monstro também de goleiro, 44 anos e o homem tá jogando o fino, tá catando muito e esse Mundial veio para provar isso e constatar, o cara tá em forma, monstro do gol. E o Fluminense construiu uma vitória, para mim foi assim, vitória com V maiúsculo daquele time ali entre os brasileiros que a gente não esperava que fosse tão longe, né? Até esperava que o Fluminense passasse de fase e tudo mais, eu pelo menos, mas não esperava que os brasileiros iam conseguir passar pelo menos da primeira fase, né, Danilo?
É, exatamente. Mas não esperava assim que o Fluminense conseguisse fazer um jogo desse tamanho, principalmente contra o cara que é vice-campeão europeu. Porque ainda tem esse peso. Ah, pô, mas os caras tomaram a saraivada de 5-0 na final. Beleza. Né, até aí você tá falando de um jogo específico em 13, né? E a Inter, pô, tem time pra isso, tem um time bom, tem um time que é muito regular na maior parte do tempo. Tanto que, até acompanhando a transmissão aqui, né, a galera trouxe um dado aí na transmissão, que a Inter não foi campeã italiana, mas teve um ataque positivo aí de 20 gols a mais do que o campeão que foi o Napoli no final da temporada. Então, pô, isso tem que ser valorizado. Assim, é um time forte, é um time que é bom na defesa, bom no ataque também. Então, eu acho que foi uma vitória assim grande do Fluminense, vitória positiva mesmo assim. Legal. Pô, próximo adversário provavelmente vai ser o Manchester City, vai jogar daqui a pouco, né, contra o nosso grande Al Hilal, mas que o Al Hilal é um time europeu na Na Arábia, Arábia, né, né? cara? Um time europeu na Arábia. Você Não, fala e que, detalhe, né? nossa. O que que você pode adiantar pra gente? Porque, querendo ou não, antes de. Quando eu vi o resultado do Fluminense de 1-0, eu falei, meu, temos um jogo. E Sim, ano passado, ou ano retrasado, a gente teve Fluminense e Manchester City na final, né? Infelizmente foi aquela, né, aquela tristeza pro torcedor do Fluminense. sim. Mas parece que a gente vai ter um novo jogo, né? Se o City passar, obviamente. Teremos um novo review, vamos colocar assim. Um déjà vu. O que Ah, você me fala desse jogo aí? cara, assim, o Danilão otimista dos otimistas, o dia ótimo, falar, mano, é, o Fluminense podia se vingar, né? Uhum. Igual eu falei aqui na outra resenha, né? Eu acho que o Fluminense chegar tão longe assim é até injusto, né? Que sabemos que o Fluminense deve aí pelo menos uma Série B pra galera. É, Mas, já que estão até aqui, né? Chegaram aí com méritos, ok, vai. É, mas acho que não dá, velho. O estilo de jogo do City, galera que tem no City, não sei, a gente pode ser surpreendido de mesmo se novo, tiver né? calor? Acho que mesmo se tiver calor, os caras com calor, com tudo, os caras meteram 5 na Juventus, irmão. Então, não sei se dá pro Fluminense assim. Pô, acho que pode dar jogo, né? Uhum. O Renato criando uma estratégia aí nova pra fazer o jogo com o City e tudo mais. Até porque é outro esquema, outra maneira de pensar o jogo e tudo mais, porque a forma Diniz de pensar o jogo com o time que o Fluminense estava em 2023, que foi quando eles fizeram o jogo lá, não ia rolar, né? Não ia rolar porque os caras são um monstro, os caras são rápidos, os caras só já tem uma sinergia ali do time, então é muito difícil naquele estilo de jogo ali que o Diniz tem, né? É o dinizismo lá, o conhecido dinizismo, eu acho que fazer dessa forma. Esse Fluminense atual, talvez ele consiga moderar de uma outra forma. Eu continuo não botando muita fé. Eu acho que o time do Manchester City, além de ser muito mais forte naturalmente, já tem uma galera ali, boa parte do time está junto há muito tempo. Então você já tem uma sinergia ali muito forte dos jogadores. E o Fluminense, embora tenha bastante gente aí que atue junto há um bom tempo, mas acho que o estilo de jogo não compete. Mas aí é puro achismo, né? A gente pode ser surpreendido como foi hoje, é, de Fluminense, sei lá, de repente achar de fato um gol e conseguir manter ali uma segurança defensiva e tudo mais. Mas nesse, particularmente, eu não boto muita fé. Mas futebol, né, galera? Quem esperava hoje, né? Os mais otimistas que gostam aí de fazer aposta, a galera botou lá o Flusão ganhando. Essa galera aí deve ter ficado feliz, né? Com Eu não faço certeza. aposta, não curto. Mas, né, a gente sabe que existe, então é isso. E você, Fernandão, o que você achou da partida de hoje? O que você imagina que seja aí o provável Fluminense e Manchester City?
Cara, eu acho que teve uma superação do Fluminense nesse jogo, né? Querendo ou não, o Fluminense, a gente sabia que no papel, o elenco do Fluminense comparado com Botafogo, né? Acho que o Botafogo está um pouco mais acima do Fluminense. E Palmeiras e Flamengo é a referência, né? No papel, né? No plantel e também com o dinheiro, são os melhores times brasileiros, sem sombra de dúvida, né? Então o resto está correndo atrás. O Fluminense está começando, se você pegar algumas informações do Fluminense, está começando a ter patrocínio master um pouco melhor, jogadores um pouco melhores estão aparecendo lá nas Laranjeiras, né? Porque querendo ou não, por exemplo, o segundo gol que foi feito pelo Arcos veio do Fortaleza, né? Então não é um jogador assim, uma baita de uma estrela. É um cara que é esforçado. É uma aposta, né? É uma aposta. E é um cara que joga muito bem. Jogou muito bem no Fortaleza. E Sim. os caras tá com EV também. Pra quem Ah, teve Washington, Coração Valente. Pra quem teve o Fred, né? Você ter o EV no teu simplesmente o ataque. alérgico a gol. E o cara, e o pessoal da torcida cantar pro cara chutar, mano. Aí você vê o nível que tá o elenco do Fluminense. Na moral, irmão, Agora se a Cano, torcida tá velho, cantando pro atacante fazer o gol, irmão, é que o triste, bagulho né? tá louco. É triste pra caralho. Então, assim, você Dá ter não. o Germán Cano, que é um cara que ele chuta. Eu acho legal o Germán Cano, porque da onde ele tá, ele pode estar 30, 40 metros do gol. Se ele achar que dá, ele vai chutar. E não tem Sim, essa conversa com ele vai chutar. E foi uma baita de uma sim. aquisição do Fluminense, né? Tirando ele do Vasco. Do Então, Vasco. assim, Fluminense com áreas ali também, que é o escape. Você tem o Ganso também, que eu acho que tá machucado, não sei. Acho que não entrou hoje. Mas o que eu observei ali, pelo menos um pouquinho do primeiro tempo, o Fluminense conseguiu manter a Internacional um pouco longe do teu gol, né? E ali explorar os contra-ataques. Aquele primeiro gol vamos colocar que foi um gol achado, o Arias quis cruzar a bola. Mas o fato dela bater e ela ficar literalmente na pequena área, ainda mais pro Cano, na frente do Cano, a bola passou embaixo do goleiro, né? Agora o segundo gol foi construído, porque todo mundo achou que a bola ali ia para o René, que estava totalmente livre. E o Hércules não, ele bateu de curva, né? Tranquilo ali, Sim. não encheu o pé, que normalmente você via isso, a gente vai falar um pouquinho mais aqui, né? Do jogo do Flamengo. O Flamengo estava tentando fuzilar ali o gol do Neuer, né? E o Fluminense não, o Fluminense estava tentando chutar a bola de uma maneira um pouco mais colocada, para dar um pouco mais de trabalho para o goleiro da Internacional, né? Então o Fluminense fez um jogo muito interessante, um jogo muito inteligente dentro das suas limitações, né? Mas conseguiu passar. Eu creio que dos times brasileiros, o Fluminense foi o que fez assim mais bonito, vamos colocar assim, porque ele jogou contra um europeu, né? E conseguiu passar, né? Mas aproveitando, Danilo, e também os espectadores que estão agora, você que está chegando agora, você que caiu de paraquedas aqui nessa live, agradecer você, né, pelo fato de você estar aqui assistindo a gente. Você pode participar com a gente aqui, que agora o chat está acionado. Você pode mandar sua mensagem, a gente lê aqui e interage com você. Deixe seu like, se inscreve no canal, tem as nossas redes sociais aqui. Você tem um live no meu canal agora, tá tendo um live lá no canal do Danilo, live aqui na Central da Resenha. Você também está acompanhando a gente pela roxinha aí e tal. Danilo, a gente teve um jogo muito interessante, onde a gente estava com uma expectativa muito alta, vamos colocar assim, pelo menos os torcedores do Flamengo, né? Contra o Bayern, né? Sim. Só que infelizmente o Flamengo acho que tentou jogar, mas não conseguiu, vamos colocar assim. Não foi aquele jogo que normalmente a gente vê do Flamengo sem erros. Creio que dos 4 gols que o Bayern fez, teve um só, foi do Harry Kane, foi o segundo gol,
que literalmente foi um gol, assim, você vê que foi gol mesmo. O Sim, restante ali foi propenso de erros do Flamengo, né? erros do E Flamengo. você Sim. errar contra um time europeu, né? A gente sabe que errar contra um time brasileiro é uma coisa. Agora você errar contra um time europeu é outra coisa. Então eu queria saber de você se você viu esse jogo, se você acompanhou aí o Bayern de Munique contra o Flamengo, o que, que você achou? Se a situação de calor poderia mudar o jogo em prol do Flamengo. Ah, cara, assim, eu vi o jogo. é, Acho que o que determinou principalmente a derrota do Flamengo foi o gol contra. O primeiro gol. O primeiro gol Foi foi de cedo, lascar o cano, né? foi um gol cedo, um gol contra, que você entra ali, né, naquela pilha e tal, de fazer um bom jogo, você sabe que é um dos melhores times, porque a gente chegou até a comentar aqui, né, no início aí do Mundial, que a gente imaginava ser os melhores times, PSG, atual campeão da Champions, e o Bayern de Munique, sendo ele um time muito estruturado, assim, muito linear, né, um Real time muito Madrid bom. também, né? E o Real Madrid, que é o Real Madrid, né? Isso aí não tem como. E os outros vão vir ali já numa sequência ali. Você vai ter o City. É, A Juventus, aí você começa a ter, vai. Eu acho que os quatro principais são da esses, né? É Europa, né? São Bayern. esses aí. Isso, é Bayern, Real Madrid, PSG e Manchester City. Esses são os quatro principais agora, porque são quem são. Aí você ia ter na segunda fileira ali a Inter, que é vice-campeã europeia, e tem um time legal também. Você vai ter a Juventus, que tem um time aí que tá bom e tal. E aí você começa a ter os outros chegando ali mais ou menos, né? Borussia e tal. E aí, cara, eu acho que o Flamengo fazer um gol contra logo no início do jogo, assim, acho que deu uma desestabilizada. Aí começou, acho que minha percepção, assim, é que os caras ficaram meio afoitos, assim, e tal, tentando, né, compensar essa perda, compensar esse ímpeto, assim, de uma forma muito mais agressiva do que precisava, né? Que 6 minutos ainda tinha tempo, você podia ter, pô, tá, que a gente fala, né? Quem joga futebol aí tá 0-0, mantém a calma e vai, mas a gente sabe também que ao mesmo tempo é complicado, porque você quer dar uma resposta, né? E aí, contra um time como esse, que é um time muito entrosado, os caras, boa parte aí do time joga muito, junto há muito tempo. O Harry Kane chegou, por mais que tá na primeira temporada aí, segunda, né, temporada dele no time, mas parece que o cara joga no Tirou a Bayern há zica, né? 30 anos. Pois é, aí se ele já era bom, se ele já era um dos maiores atacantes do futebol, é, depois que tirou a zica, agora ninguém mais para o homem, filho. Pra piorar as coisas, só se ele ganhar uma Copa com a Inglaterra no ano que vem. Mas isso aí é Pronto. muito mais improvável, né? Já aguentou a vida inteira aí, até quase o final da carreira sem ganhar um título, aguenta se Mais aposentar um sem ganhar uma pouquinho, né? Copa, né? Aguenta se aposentar sem ganhar uma Copa. Então, eu acho que o que determinou mesmo foi isso. Foi pra cima, o Gerson conseguiu ali, fez um golaço. Achei um golaço ali, né? No goleiro que a gente sabe que é um dos melhores da história também, que é o Neuer. Ah, mas o Flamengo, ao tentar dar uma resposta, acho que errou muito mais do que acertou. E aí, como diria o nosso querido Maurício Ramalho, né? A bola A pune. bola pune. É isso. Então acho que o Flamengo ficou nessa. é, Contra um time desse porte é muito difícil de você cometer esse tipo de erro e passar impune, porque os caras são muito capazes, né? Os caras são muito capazes. Isso porque teve defesa do Rossi, teve bolas ali que não tiveram a conclusão que devia. E aí outra coisa que você comentou, a questão do calor. Mano, pô, beleza, os caras não estão acostumados a jogar com a temperatura ali mais alta, mais baixa e tal. E hoje Mas, mano, tava quente, tava. hein? Então, mas tava um Meu calor amigo. absurdo no primeiro jogo deles lá, eles brincando, ritmo de treino, os caras meteram 10-0. Os caras eram semi-amador, era semi-profissional. Ok, mas o Boca Juniors, que é um time profissional, que mesmo sendo um time atualmente ruim, não conseguiu ganhar dos caras. Tava calor também.
E olha que eles estavam jogando no estádio com sombra ainda, hein? Mas tava calor também, os caras não conseguiram ganhar, mano. Os caras ficaram no 1 a 1, tomaram o gol dos caras. Então, isso aí, falar, tem um certo peso, mas se você parar pra pensar, é, os caras, eles jogam lá, eles pegam um pouco dessa temporada aí, porque a gente, quem acompanha o noticiário, na Europa tá tendo onda de calor agora. Teve um lugar lá que registrou 40 e poucos graus, 46 graus em Portugal. Né? Agora seria as férias, né, da temporada de futebol e tal. Mas na volta, eles ainda pegariam um pouquinho, né, o finalzinho aí dessa temporada de calor. Então, pô, é um argumento? Mas não acho esse argumento tão profundo assim pra falar, meu Deus, os caras não conseguiria. Pô, tá falando de 7 jogos. Tá Uhum. falando de um absurdo de, tipo, jogar pontos corridos. É uma coisa os caras vêm jogar aqui, tipo, você tirar os caras de lá do nada e falar assim, ah, beleza, vai jogar o Brasileirão aí agora. Aí você joga uma rodada contra o Bahia em Salvador, a próxima rodada em Porto Alegre contra o Juventude, e Depois na depois vai jogar próxima Libertadores em Fortaleza. Al Alto contra o É. Bolívar. É isso. Pô, ok, tem essa questão aí que dá um diferencial, mas quando o cara tá bem preparado fisicamente, e eu acho que aqui no Brasil a preparação é bem fofa, eu acho que. Uhum. Porque eu lembro quem foi, cara. Teve um técnico, eu não lembro se foi o Vitor Pereira ou se foi o Sampaoli. Foi um dos dois, assim, que eu lembro que os jogadores. Foi no próprio Flamengo, inclusive. Que os caras começaram a reclamar que o treinamento físico era muito pesado. Provavelmente foi o Mas, Vitor mano. Pereira. Então, não tenho certeza, mas eu acho que Vitor foi. Pereira Eu acho que foi o foi Vitor Pereira. naquela ida do Corinthians pro Flamengo, né? O São Paulo, eu não Isso. me lembro de ter treinado o Flamengo. Treinou, pô. São Treinou? Paulo treinou. Treinou. Mas, enfim, aí eu lembro que a galera ficou reclamando, é porque o treinamento físico é muito pesado e tal, não sei o que. Só que, mano, aí você percebe durante a partida a diferença no preparo físico dos caras. Isso é um diferencial. E Uhum. os caras estão. E olha que assim, Final os de caras estão falando, temporada dos caras, né? acabou a temporada dos caras, Poucos não jogos. sei o que. Por mais que, tipo assim, o final de temporada dos caras tem uma quantidade parecida de jogos com o nosso meio de temporada aqui. Porque você tá falando do cara lá no final de temporada com, acho que com 65 jogos, mais ou menos aí, se você já contar os jogos que ocorreram aí do Mundial. Acho que deve estar uns 65 jogos por aí. Nós aqui com metade da temporada, os caras estão com 50 jogos já no lombo, tá ligado? Então é isso, os caras no final de temporada, nós aqui no meio da temporada tá se rachando. Aí você vai ter outras coisas, né? Que a gente pode colocar aqui, é campo ruim, que os caras jogam, uma parte de situações aí que também não ajuda muito. É um jogo em cima do outro, Parte que aí, além de tudo, climática. você joga um jogo em cima do outro, em campo ruim, tem que viajar milhares de quilômetros toda rodada. E não dá tempo de regenerar. Tem todas essas condições. Ainda tem esses poréns. Mas, cara, dentro desses poréns, o Botafogo conseguiu ganhar do PSG, fazendo um jogo excelente. É, o Fluminense, que pra mim é o time fisicamente mais abaixo, eu tenho essa sensação assim. Tanto é que o Ganso jogou minutos. Ele não jogou uma partida, ele é titular do time. No Brasileirão ele joga tranquilo. Enquanto esses caras não iriam conseguir jogar. O estilo de jogo dele não comporta, o porte físico dele não comporta, e assim por diante. Tá, mano. Então, eu acho que é isso. É, cara, jogo que você tem que ter erro mínimo. O Flamengo, eu acho que tomou a pancada de tomar um gol cedo contra. E aí isso foi determinante pro restante do jogo. E aí com um time grande e com um time entrosado como é o Bayern de Munique, esse tipo de coisa dificilmente passa impune, né? Então, cara, jogo grande do Bayern e não tem muito, apesar de eu já ter falado um montão, né? Eu acho que não tem nada mais que eu tenha de percepção sobre, né? Mas é isso, gente. Acho que E, o Flamengo, né? Vamos colocar aí, vamos ponderar um pouco a parte do jogo. Tá, o Danilo tomar um pouquinho de água lá. É, o jogo do Flamengo, a gente sabia, né?
que o Flamengo ia, pelo menos é o que eu esperava, o Flamengo jogar não de igual para igual, mas fazer um jogo parecido com o que foi feito e apresentado contra o Chelsea. Que ali pra mim foi o prime do Flamengo nesse Mundial, né? Assim como o prime do Botafogo contra o PSG, né? Então o Flamengo conseguiu fazer um joguinho muito interessante contra o Chelsea. Então eu tava esperando que entrasse naquela pegada, né? E o Flamengo entrou um pouquinho abaixo. O que a gente pode colocar, né? A Arrascaeta, né? A Arrascaeta não estava conseguindo. Talvez, eu não sei se os caras chegou ao ponto de querer fazer marcação, pelo menos com duas pessoas em cima do Arrascaeta. Não vi isso. Mas aparentemente tinha alguém ali por perto, né? Para poder incomodar ele. E eu senti muito dentro de campo, né? A falta da presença ali do Bruno Henrique logo no começo, né? O pessoal normalmente joga ali naquele esquema, deixa o Plata atuando ali como falso 9, vamos colocar assim. E aí sobe com o Arrascaeta para poder fazer as jogadas e tal. Teve uma arrancada do Arrascaeta que a gente percebeu que ali era uma pessoa com um pouco mais de velocidade, o Luiz Araújo, né? Que estava jogando muito bem, estava se sacrificando para poder marcar. Mas o Luiz Araújo, eu acho que em determinado momento ali ele começou a tentar muito errar e começou a errar mais a partir disso. Ele começou a ter uma noite de Luciano, vamos colocar assim, né? Queria achar que é um meia, né? Tem horas. Porque assim, querendo ou não, né? Você vai ver o Messi dando chutão? Você já viu algum jogo do Messi dando chutão? Só cobrando falta, velho. Então. No máximo. O chute mais longo que eu vejo o Messi dar é cobrando falta, velho. O chute mais longo que eu vi do Messi nesse Mundial foi uma bola que o Soares jogou pra ele no alto e ele deu de primeira tentando acertar o companheiro dele que tava correndo na ponta direita, que ele não conseguiu, né? Ali Sim. Foi o chutão do Messi. Então assim, não sei o que o pessoal pensa, né? Tem horas que é melhor você dar um chutão, né? A gente sabe, pô, no nível técnico, né, do Brasil. E querendo ou não, eu prefiro um time que dá chutão do que um time que tenta sair bonito, né? E acontece o que aconteceu no quarto gol do Flamengo. Que a gente que torce aqui pro São Paulo, a gente já tá acostumado a ver esse tipo de coisa, né? Com o nosso camisa 10, que tenta sair jogando, o cara rouba a bola e toma o gol, né? Logo em seguida. Foi o que aconteceu com o Flamengo, com o Luiz Araújo. Né? E assim, o meu problema é querer sair jogando a todo custo. Nossa, tem horas que é bola pra frente, irmão. Bola pro mato que joga de campeonato, você dá um dedo ali pra lateral ali, organiza o time certinho ali na marcação e tenta roubar a bola de novo. Não é feio você fazer isso, né? Você chutar a bola pra lateral pra você poder se livrar da bola. Ou se não, se você tiver competência suficiente, o goleiro tiver adiantado, você tenta dar um bico da defesa lá pra poder chegar no gol do cara, né? Aí já precisa de um pouco mais de técnica e fazer o que o Pelé não fez. Então assim, o primeiro gol eu acho que abalou demais o emocional do Flamengo. Ali foi principalmente até os torcedores mesmo, né? Você via na arquibancada os torcedores com uma cara assim já de putz, né? E o pessoal xingando já o Pulgar, né? Por ter feito essa lambança, vamos colocar assim. Porque ali, querendo ou não, ali tá aparecendo, sabe aqueles jogos de, não sei se você chegou a ver, jogo de quarta divisão, que o cara cruza a bola. O Vampeta que passou essa dica pro pessoal do Osasco, falou assim, você tá jogando na quarta divisão, se o atacante tá na área, se não tá, vai na linha de fundo e cruza. É basicamente o que o Bayern fez. Não assim, né, a gente sabe da grandeza do Flamengo, mas o pessoal ali não quis saber não, ele só cruzou a bola na área. Se relar alguém ali, tá tudo certo. E assim, que eu falo assim, o que eu falo de que eu tenho um pouquinho de raiva de que hoje parece que só tem um jeito de jogar, que é com aqueles pontos invertidos. Mano, assim, eu acho que é válido também. Tô falando que tem que parar de existir, né? Antes que alguém tire alguma conclusão precipitada. Eu acho que tem que parar de existir. Só acho que hoje, por exemplo,
poucos laterais chegam na linha de fundo para fazer essa jogada, ou os pontas, como o cara é o ponto invertido, então, mano, é óbvio, o cara vai puxar pro meio e chutar, porque a minoria tem a capacidade de usar a perna contrária. Porque Contrário, você vê que os caras que conseguem ambidestro, né? fazer isso. Porque às vezes você não precisa ter a precisão, você não precisa ter o domínio de usar as duas pernas com perícia. Só que se você tentar fazer a jogada, você arruma um escanteio, você vai arrumar um lance desse, porque às vezes a bola vai bater em alguém, vai pro gol, vai ser ou gol contra, ou o seu atacante vai conseguir tá lá pra escorar. Porque, por exemplo, um cara que fizer isso no Fluminense, o Cano tá lá, porque ele é atacante de um toque. Né? A maioria das vezes o toque de bola do Germancano é pro gol, é a finalização. Pra mim é Então é isso, essencial. ele não... que é o básico, não é pro centroavante. Uhum. Então muitas vezes você vai arrumar essa jogada aí, que foi, por exemplo, como o Fluminense fez o gol. Arrumou, fez o cruzamento, acho que foi o próprio lateral, que foi na linha de fundo fazer o cruzamento, e a bola gol do veio ali. Fluminense foi o Arias. Acho que foi o. É verdade, foi o Foi o Ares. Arias. Foi o Ares. Então, pô, o cara foi na linha de fundo, fez o cruzamento, a bola veio ali, ele se posicionou muito bem, que o Germancano tem essa característica, porque ele viu que o desvio que a bola teve ali, a mudança de trajetória, então ele mudou o passo para ele conseguir pegar certinho, porque ele podia mandar para fora ainda, no passo que ele tava ali, né? Porque a bola subiu, ele cabeceou que o goleiro ficou sem reação. Foi isso. Então, esse negócio do ponto invertido, porque é aquilo, o cara vai pra correr pra frente e vai tentar correr pra dentro da área. Se é o cara que tá marcador bem posicionado, o cara vai interceptar, velho. Vai interceptar, cara. A maioria dos pontos são ruins, então, normal. Acho que a melhor E os maneira caras de não jogar entendem. com ponta é igual o Real Madrid tá fazendo. Você percebeu que o último gol que o Vini Júnior fez é gol de centroavante? Ele não tava jogando como ponta, assim. Ele correu No pro meio, que é mais difícil. ele correu pro meio, conseguiu fazer toda a jogada e ainda fez um golaço. E tipo, ele é ponta, Sim. mas ele tem a liberdade de jogar. Você vê algum time do Brasil dar a liberdade pros 3 atacantes da frente jogar em qualquer posição? Assim, ó, Não, uma e das tanto coisas que que- mais me irrita, né, profundamente no São Paulo, e eu também vi, acho que no Palmeiras isso, é o centroavante chegar na linha de fundo e querer cruzar a bola para dentro da área. Pô, o centroavante tem que estar dentro da área. Quem tem que cruzar é o lateral, é o ponta, né? Não o centroavante. Então, assim, pelo menos no Flamengo isso não acontece. No Fluminense Sim. também a gente não vê esse tipo de coisa acontecendo, né? Não vejo também. Do Palmeiras a gente vê, né? Infelizmente a gente vê o Palmeiras fazendo esse tipo de situação. Então, assim, o primeiro gol foi uma ducha de água fria no ânimo do Flamengo. E aí depois que veio aquele segundo gol, aí a vaca começou a deitar ali no brejo. Né? E aí o Flamengo conseguiu, com uma boa jogada, que eles começaram a ter que ir pro ataque, atacar. Fuzilou ali o Neuer, né? A gente sabe muito bem que a gente não tem reflexo em cima da cabeça. Mas ali também não dava para ele poder pegar ali do jeito que foi aquela bola em cima do Neuer. E aí depois o terceiro gol, né? O terceiro gol do Bayern ali foi complicado, né? Aí depois depois do terceiro gol, o Flamengo teve que correr. O Bayern ainda deu uma chance pro Flamengo. O cara meteu a mão na bola dentro da área, né? Aí chegou um cara experiente, cara da Europa que já conhece ali o pessoal da Europa também, né? Tava quase dando risada ali. Não sei se você percebeu o Jorginho com o Neuer. Ele estava quase dando risada entre eles. Sim, Também. sim. Aí, sei lá, fez o gol e tal. Só que aí o quarto gol foi de doer mesmo pra torcida do Flamengo. Puxa de água fria. Bruno Henrique ainda tentou fazer alguma coisa, né? Mas em falar nisso, não sei se você percebeu, teve um impedimento. Se vocês não sabem, né? Essa Copa do Mundo está tendo um impedimento semiautomático, né? E teve um lance que eu achei muito interessante, o impedimento do Bruno Henrique, que normalmente quando tem a verificação do VAR aqui no Brasil, é um lance que você valida, né? Você fala que está na mesma linha e tal. E você percebe que na câmera o Bruno Henrique está um pouco para trás. Só que tem esse sistema do semiautomático. E aí, né? Então, assim, é nítido na imagem da TV, né? Que é a imagem que normalmente a gente sempre vê aí
o VAR analisando e fazendo linha, aquela linha ridícula, né? Fazendo aquela linha, traçando tal, os negócios, aquela demora de 5 minutos. E aí a gente vê que o cara não está impedido. Então, assim, eu achei bem curioso, vamos colocar assim. Mas, né, creio que o torcedor flamenguista querer ter orgulho do que aconteceu, acho que é meio difícil. Vamos colocar assim, foi doído os erros que o Flamengo teve. E em questão do calor que eu perguntei, né, porque o Flamengo ganhou do Chelsea no calor. O Fluminense conseguiu um bom resultado contra o Borussia no calor. O Palmeiras fez um jogo interessante, primeiro jogo contra o Porto estava no calor, né? O Botafogo ganhou do PSG no calor, né? Então assim, a gente não sabe, tem um estádio lá que o Brasil jogou, né? Foi campeão. Foi meio-dia o jogo, tava um calor escaldante naquele dia, né? Aquele 0x0. Então assim, toda vez que tem jogo naquele estádio, a gente já sabe o que o pessoal vai enfrentar ali, né? Então não sei se tendo um calor de rachar, que é normalmente o que a gente já está habituado aqui com o futebol brasileiro, que com aqueles jogos que antigamente, pelo menos antigamente, né, tinha jogos às 4 da tarde, agora é passado para 5 para dar uma amenizada aí para nossos guerreirinhos, né, não pegar tanto sol. Então, Sim. né, então não sei se o Flamengo teria uma chance, pelo menos é um fator a mais. Porque querendo ou não tem como colocar desculpa no gramado. Porque normalmente eles fazem lá aquele cooling break lá. E aí eles molharam o gramado, que a gente percebeu na transmissão. Então assim, Sim. grama não tem como reclamar do campo, né? Que tá um pasto, etc. Que normalmente a gente vê aqui em solo, em terras tupiniquins. Mas, acho que pelo menos dessa parte do Flamengo aí a gente já passou um bizu, né? Um abraço aí pro Ronaldo e pro Joe, né? E falar de Palmeiras, Danilo. Falar do nosso arquirrival aqui, que fez um jogo do Brasileirão contra o Botafogo, né? E eu queria saber de você, se você viu esse jogo. E pra mim, eu acho que foi o pior jogo do Botafogo na Copa do Mundo. Cara, assim, apesar de não ter visto o jogo do Botafogo contra o PSG, que foi o melhor jogo, Foi o melhor jogo do Botafogo, sem dúvida. foi o melhor jogo do Botafogo, mas depois eu fui ler ali as resenhas e tal, de quem realmente assistiu, e aí eu formei ali uma conclusão, mas é baseado ali no que eu assisti do jogo do Palmeiras e Botafogo, e no que eu vi os comentários aí, tanto de jornalista quanto de outras pessoas mesmo sobre a partida. E aí o que eu consegui entender sobre Botafogo e PSG é que a estratégia foi parecida, mas não deu certo, né? E aí você acaba sendo crucificado aí pela cultura do resultado, tá? Mas é o que eu tô falando. Eu não assisti Botafogo e PSG. Né? O técnico do Botafogo foi demitido hoje. Não só crucificado, ou seja, foi um cara que pegou o time no início já dessa temporada, porque o Botafogo começou o ano de 2025 sem técnico, porque o outro português lá saiu para ganhar uma grana fora. Então, cara, pegou o time agora, eu acho injusto pra caramba você demitir o cara por causa de um resultado como esse. Cara, foi longe pra caramba. Pô, tem dia que as coisas não funcionam, a estratégia não funcionou. Eu até entendo que contra o Palmeiras você poderia usar de outra estratégia. Poderia jogar como você naturalmente joga ali e tal, que te daria mais chances. Eu imagino que isso seria um caminho mais legal. Só que o cara tá lá diariamente, né, velho? Então, mano, ele que sabe como que ele vai montar a parada. Tipo, o Renato hoje. Ele montou o Fluminense de um jeito que o Fluminense normalmente não joga. E deu certo. Tudo deu certo pra melhorar ainda a situação do cara. E com o Botafogo eu acho que foi isso. Ele montou de uma forma que ele entendeu ali que seria mais efetiva.
Só que isso não deu certo. Eu achei o jogo bem. Foi bem que você falou, assim, rodada do Nossa, Brasileirão mesmo. Porque o jogo foi aquele jogo travado, aquele jogo, sabe, mascado. Fica meio chato de assistir durante um não, e tempo teve, ali, teve porque. torcedor do Palmeiras que falou pra mim que dormiu no jogo, mano. Você Então tem o jogo foi ideia. chato. O jogo Jogo foi chato, horrível. é. É que a gente que não tem nada a ganhar, nada a perder, fica É, vendo ali, né? Não tá tá sofrendo tudo com nada, certo. né? Então tá suave. Quem ganhar, ganhou. Eu, obviamente, preferia que o Botafogo ganhasse, né? É, Mas não rolou. Então, cara, foi um joguinho bem amarradinho assim e tal. Aí entrou o cara que tá fazendo a diferença no Palmeiras, que mesmo sem estar 100%, bichado. ele tem feito a diferença. Paulinho, né? Tá, não sabe se quando ele vai se Ele vai ter recuperar. que operar, né? Provavelmente, né? O negócio na canela, né? Meio complicado É, ele ali. tá Então, machucado, provavelmente. ele precisa passar por cirurgia, mas o pessoal deve estar dando É. infiltração nele lá pra ele poder. Ele Ah, fala que ele tá jogando com dores, né? Então, isso aí a gente isso. sabe Tô muito tomando bem. A gente que infiltração. é atleta de final de semana, né? Sim. Então a gente sabe muito Isso bem aí. como é que é jogar com dor. Então você imagina um profissional Sim. que você precisa estar com o teu corpo 100% e tá aquela dor te Uhum. incomodando pra você poder fazer exercício do seu trabalho. Na intensidade que eles fazem, né? Oh, com Então, o certeza. Paulinho, depois do Mundial, imagino que ele vai ficar fora, aí deve realmente passar pela cirurgia. Imagino que ele não joga mais essa temporada. Não sei como que clinicamente isso funciona, né? Mas imagino que essa temporada aí, passado o Mundial, esquece. Esquece Paulinho, vai ter que se arrumar de outra forma aí e deixar o cara ficar inteiro pra voltar. E sim, eu espero que 100% o ano que vem, porque gastaram uma grana pra Um trazer o cara, investimento, né? investiram forte, né? Pra ele estar aí no time e pra dar um retorno. Assim, pode-se dizer que já deu um retorno, porque querendo ou não, o que já Fez o se gol da foi, o que vitória, né, vai mano? ser pago. E o que vai ser pago é de premiação só por chegar nessa próxima fase, pô, Você tem ideia quanto já. que o Palmeiras ganhou só de ter passado essa fase? Cara, pelo que eu acompanhei na mídia aqui desses dias, já tá na casa aí dos 70 milhões de Ô, reais. 70 louco! milhões. Que é mais do que você ganha ao vencer a Libertadores e o Brasileirão. Ou seja, teoricamente a meta financeira de competições já estaria paga. Uhum. Que é mais do que você ganha aí ao conquistar o Brasileirão e vai colocar aí o Brasileirão e a Copa do Brasil. Então, Palmeiras, ao chegar nessa fase, porque é o acumulado, né? E no Mundial você tem a premiação por participação. Então, ao participar, você já tem aquela cota. Você tem a premiação por vitória. Né? O Palmeiras teve 2 vitórias, né? Na primeira Uhum. fase. Aí você tem uma nova premiação por ter se classificado para a próxima fase. No caso, agora as oitavas de final. Aí o Palmeiras ganhou por ter vencido o jogo, por ter se classificado de novo para a próxima fase, que é agora as quartas de final. Então já está aí se acumulando 70 milhões de reais. Isso porque a cota dos sul-americanos é a segunda. Então, para os europeus, financeiramente, ainda tem mais uma grana aí. Que foi o que a FIFA usou para trazer os caras, né? É, pra poder Basicamente. chamar a atenção. Aproveitando aqui, gente, o Thiago tá aqui na live, né? Mandou um oi Jaque aí. E Opa! Fala aí, Thiago. aproveitar aqui, ó, chamar essa galera que tá acompanhando a nossa live aqui. A gente tá na roxinha. Se inscreva, dê seu like aqui nas nossas redes sociais, tá tendo transmissão ao vivo aqui. Participe com a gente no chat aqui que a gente vai responder as tuas mensagens, suas dúvidas aí, etc. Se você quiser falar alguma coisa aí sobre a classificação do Fluminense, que foi extraordinária. Quiser falar da eliminação do Flamengo, quiser falar sobre a classificação do Palmeiras contra o Botafogo, tá lá, ó. Tem também lá o canal do Danilo que tá tendo nossa transmissão lá, a central da resenha também vai ter um vídeo gravado lá também dessa live aqui. E aproveitando, né, querendo ou não, né, o Palmeiras ele foi super inteligente porque tava quase perdendo pro Inter Miami, né, e parece que deu o estalo ali no pessoal do Palmeiras e ele conseguiu arrancar um empate ali heróico, vamos colocar assim, né, contra o Inter Miami. E aí a parte do ligeiro, vamos colocar assim, é que passou pro lado da esquerda, onde que ia enfrentar o PSG
pulou para a esquerda para poder enfrentar o Botafogo, né? E aí, enfrentando o Botafogo, a gente teve aquele duelo que a gente já tá cansado de ver aqui, né? Entre Palmeiras e Botafogo. E aí ficou um jogo de Brasileirão, né? A gente percebeu quando a bola rolou. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, os americanos vendo esse jogo e achando que tá ótimo. E a gente já tá cansado de ver esse jogo aqui no Brasil, que é a tristeza. Quando começou ali a embolar o meio de campo, foi minha Nossa Senhora. E aí eu falei, pô, pelo menos a parte do gramado, né? Você não pode reclamar que o gramado tava top, né? Pra poder jogar. Sim. E aí, para nossa tristeza, né? O jogo ainda foi para a prorrogação. E ali, no apagar das luzes ali, o Botafogo sucumbiu ao Palmeiras. O Paulinho conseguiu ter uma finalização excelente ali no contra-ataque do Palmeiras. Para poder colocar o Verdão nessa próxima fase aí. E também gerar um pouco de lucro. Recebi informação também, Danilo, apesar desses 70 milhões que o Palmeiras ganhou, 30% desse dinheiro será vai para os Estados Unidos como parte de imposto, tá? Então assim, o Palmeiras não vai receber limpo esses 70 milhões. Então provavelmente ali uma base menos de 52 milhões, mas para quem Tá ruim? Querendo ou não, né, para os 16 clubes que só estão assistindo os outros participarem da Copa do Mundo, né? Você já ter esse dinheiro em caixa, isso ajuda demais aí para poder pagar as contas, querendo ou não, Palmeiras e Flamengo já tá com a conta já paga, dá tudo no verdinho ali. Opa, Mas só pro caixa Botafogo agora, né? e pro Fluminense, isso ajuda demais, principalmente o Fluminense, né? Que a gente sabe que não tem Sim. tanto investimento assim como os outros 3 clubes que foram para essa competição. O jogo em si foi bastante sonolento, vamos colocar assim, né? Apesar e assim, com ressalvas, vamos colocar, eu não sei os outros jogos, né? Que normalmente o pessoal fala que a torcida do Palmeiras canta o jogo inteiro. Mas pelo menos desde o primeiro jogo do Mundial, a torcida do Palmeiras vem fazendo a tua parte ali. Pelo menos a gente escuta o jogo inteiro a galera cantando. Então, né? Das torcidas que estão participando ali do Mundial, a que faz mais barulho brasileira é a torcida do Palmeiras. Então, assim, Não, o isso jogo. é verdade. Então, assim, do jogo em si, né? O que mais achei interessante foi a parte da torcida. O jogo em si não foi tão bom assim, né? Mas, Palmeiras, querendo ou não, Palmeiras amassou o Botafogo, né? O Botafogo em nenhum momento teve um lápis de querer atacar o Palmeiras, de querer dar trabalho pro Everton. Eu nem sei se o Everton chegou a sujar a cara ou a roupa, para vocês terem ideia de quantos chutes o Botafogo deu no gol e etc. Talvez uma recuada pro goleiro ali. Eles estavam tentando jogar com aquela bola, o Igor Jesus, de querer chutar a bola para frente e pegar na corrida, mas aquilo ali, infelizmente, não estava dando muito certo não. Agora, a notícia ruim pro Palmeiras é que o juiz amarelou, né, entre aspas, o juiz puniu alguns jogadores do Palmeiras. O Palmeiras vai enfrentar o Chelsea aí sem o Gustavo Gomes e sem o Piquerez, então a parte esquerda da defesa vai estar enfraquecida. Eu queria saber de você, Danilo, já projetando esse grande jogo, né? A gente sabe que o Flamengo conseguiu ganhar do Chelsea, mas eu creio que seja possível o Palmeiras também conseguir fazer a mesma coisa contra o Chelsea. O que você acha? Bem, acho que vai ser um jogo bem disputado. Acho que vai ser um jogo bem disputado. O Portuga deve estar aí maquinando já o pacto dele aí para esse próximo jogo. Não vai Então, ter acho calor que, influenciando. O jogo ou vai ser às seja, 10 da noite. condições aí mais parelhas, né? Teoricamente, assim, para que o Chelsea desempenhe o seu melhor futebol, se você quiser colocar isso aí na conta. Então, cara, assim, acho que vai ser acho que vai ser o teste de fogo
pro Palmeiras, se você parar pra pensar. Porque o Palmeiras jogou contra o Porto, que é um time mediano aqui do Campeonato Brasileiro, hoje. Cara, de verdade. É um time não à toa, o Porto não se classificou. Né, porque é um time razoável aí. Aí o Palmeiras jogou contra o Al Ahly, foi um jogo ali físico, que é um jogo parecido com rodada aqui do Campeonato Brasileiro. Você jogar, é, você jogar contra o Vitória, vai, digamos assim. Não é que o Al Ahly é um dos times mais O fortes Vitória, né? da África, né? Mas eu digo assim, um jogo de imposição física, um jogo mais duro ali. E aí depois jogou contra o Inter Miami, que tomou um susto, né? Bem Uhum. verdade. Tomou um sustinho e no final ali acabou encontrando o empate, mas foi o pior jogo que eles fizeram, que jogaram mal Nossa, aquele mesmo. jogo do Palmeiras foi horrível. Foi A horrível parte física do Inter Miami caiu, faltando uns 20 minutos ali pra terminar o jogo. então, Você se via, não era fosse nítido. isso, exatamente. Se a gente acha que os nossos jogadores aqui do Brasil eles estão um pouco abaixo fisicamente dos caras da Europa, os caras dos Estados Unidos estão abaixo dos nossos, sei lá. Os caras são muito ruins. É porque você tem ali três caras ali que é, a memória física deles é boa, mas os caras já estão no final da carreira. O Messi tem 37 anos, o Suárez tem quase 39, o Busquets tem 38 e assim por diante. Mas os Pior de Europa. demais, cara, muito fraco, velho. Fisicamente muito fraco, não só a técnica. Porque mesmo tecnicamente ruim, como o Messi e o Suárez basicamente garantiram ali 2-0, é, se o time do Inter Miami fosse um pouquinho melhor fisicamente, eles tinham suportado o final do jogo e não tinham tomado o empate. Essa é a minha percepção sobre. Só que é um time razoável, é um time ruim, na verdade, né? É um time Uhum. ruim que tem Messi e Soares. É É basicamente isso, só que o isso. Soares, porra, tá ali, né? Finalzinho, o cara sem o joelho veio aqui, pintou e bordou, conseguiu, porque a técnica, você fala, você vê esses caras assim, que são diferenciados, que são acima da média, fazendo a diferença no campeonato aqui, assim como o nosso, aí você vai lembrar Ronaldo Gordão, Uhum. você vai lembrar de outros jogadores aí que vieram todo baleado já em final de carreira e fizeram diferença porque é o mental do cara que já pensa diferente. Então o cara encontra as brechas. E o Soares Messi é isso. Então, os caras já não estão mais no primor físico deles, mas eles encontram os atalhos. E aí, ao encontrar os atalhos, as oportunidades acontecem. E aí, o Palmeiras foi para fazer, tá acabando agora contra o Botafogo, num jogo que o Botafogo quis ser ultra defensivo, onde não precisava. Porque se o É, Botafogo tivesse tentado jogar o jogo, a gente teria um jogo melhor, porque o jogo foi chato pra caramba. A gente teria um jogo com mais oportunidades. Tava até olhando aqui as estatísticas dos jogos, né, pra relembrar e uhum. tudo. O Botafogo teve 2 chutes no gol. 2 chutes no gol, Foi o né? Pô, pior jogo do Botafogo. pra um pior jogo, de longe o pior jogo. Então, assim, um jogo muito abaixo. E aí o Palmeiras teve a oportunidade. O Palmeiras tentou de fato ganhar o jogo, ainda que teve, né, esse jogo travado, esse jogo feinho ali, mas o Palmeiras foi quem mais tentou de fato se classificar. O Botafogo fraco. O Botafogo teve um jogo muito ruim, assim, muito aquém e não rolou. Ah, e agora vai ser o teste de fogo mesmo pro Palmeiras. E aí tem 2 desfalques, né? Igual você citou aí. O Gustavo Gomes tomou o segundo amarelo, foi expulso. E o Piquerez que foi suspenso com cartão amarelo, né? Já estava Uhum. pendurado, foi suspenso. Então os cartões vão zerar agora nessa fase. Mas são dois, eu acho que mais o Piquerez. Porque para a vaga do Gustavo Gomes, acho que o Palmeiras consegue suprir. Por mais que você tenha Diferença a técnica, liderança, liderança. a diferença. Isso, Ele traz uma agora a segurança parte. pra zaga também. Isso, a parte. Querendo ou É, não, é jogador de seleção, né? é, então não é assim, qualquer coisinha. Então tem essa condição assim da liderança, é o capitão do time e tudo mais. Mas é, eu acho que assim, vai competir. Não acho que o Abel vai se acovardar, acho que ele vai montar um E nem estilo deve ali que também, né? comporte. Pô, você Se chegou até aqui, acovardar, vai cara. tomar um 6, mano. Vai tomar. Vai tomar porque o Chelsea tem um time capaz, mano. Tipo, nego fica, porque é o pior ou é o melhor.
Cara, se o time é capacitado, não tem essa de ser pior ou melhor da história, irmão. É um time que tá bem montado ou não tá, velho. Então tem os, os times de Portugal aí. Um time razoável que não conseguiu aguentar o torneio e foi embora, velho. O único que Fraco. passou foi o Benfica, né, mano? É, O e mais ainda longe foi o assim, Benfica. Ainda foi e aí daquele jeito, né? passou e Agora o ainda que, tomou a saraivada do agora o próprio que vai ser Chelsea, né? interessante, o Danilo, para esse duelo, vai ser ver o Estevão, né? Que vai jogar contra o time que ele tá indo, né? É, Representar pois lá é. na Inglaterra. Então vamos ver o Sim, que o Estevão consegue fazer contra o teu próprio time, né? Vai seu se despedir. próximo clube. Pode ser o último jogo do Estevão ou não, né? Mas se caso for, ele já aproveita ali, já não precisa nem voltar pro Ah, Brasil, já embarca já ali volta com com o os caras, pessoal, né? já volta com os caras, já resenhando já. Então, acho que é É isso. isso. Acho que por hoje tá tudo certo. Agradecer a presença de vocês por ter acompanhado essa resenha aí. Completamos aqui 1 hora de resenha. Acho que foi legal aí pra gente Opa. poder dar ênfase ao Fluminense, que literalmente foi algo surpreendente, né? Querendo ou não, dos 3 times cariocas, foi o único que passou para as quartas de final, enfrentando um time europeu, né? E conseguiu ter um resultado muito importante, muito relevante para a sua história também, né? Representando aí, entre aspas, o Brasil, né? Para os outros times não vai representar tanto, mas para os outros pode ser que represente. E tá interessante, né? Essa medida de forças, né? A gente vê como é que tá o patamar dos times brasileiros contra os times europeus, né? Pode ser que vire uma Champions League daqui a pouco, pode ser. Mas a missão dos times brasileiros é atrapalhar, né, essa missão e ir avançando nesse Mundial, querendo ou não, né? Adoraria, como eu disse, né, que meu time estivesse lá, não com essa carniça de elenco que a gente tem, mas que estivesse lá, porque o campeão vai ganhar 700 milhões. Então você imagina 700 milhões no cofre do clube. Tu já pagaria bastante as contas. Mas, Ô, 700 milha na conta do Corinthians hoje, pagava um oxe, terço da dívida já, aí, ó, moleque. pelo menos já Vou falar uma paga. parada. É, ó, esse Mundial tivemos aí um paulista e E 3 3 cariocas, cariocas. né? Próximo Mundial nós vamos inverter isso aí, ou seja, teremos o Vasco, Corinthians, São Paulo e Bragantino. É o mínimo. Red Bull Bragantino aí no próximo Mundial. Vamos inverter aí agora, então vamos tratar de ganhar a Libertadores aí, rapaziada. Os brasileiros novamente aí indo por títulos, não por ranking, que já viu que por ranking ele Ou se sem não, chance. quem sabe aí aparecer a portuguesa aí também, tem a possibilidade, se ela conseguir subir todas as divisões. Que a portuguesa precisa só subir todas as divisões e ganhar a Libertadores 2028. É. Só isso. Não sei nem se dá, porque ó, é Série C 2026, Série B 2027, Série A nem dá, Nem dá? Fernando. Nem dá, porque é Série A em 2028. E aí, pra ir, teria que ir pra Libertadores em 2029. Só que ganhando a Libertadores de 2029, ela nos classifica. Porque esse Mundial foi no meio do ano mesmo. A Libertadores ainda tá na metade. Então, Então sem, sem vai ter que portuguesa deixar no pra Mundial próxima. 29. Vai ter que deixar pra próxima. Mas pode ser que o É. Mirassol possa passar. Há Opa, possibilidade, pode ser que Mirassol. né? É, eu acredito. Tem essa Não, aí possibilidade. Mirassol, boto fé. Querendo ou não, Ou- pode se classificar aí pra uma Sul-Americana e começar a tua jornada aí internacional. Ou que pode ser maravilhoso. O Corinthians entrar de novo no Mundial por ganhar o Brasileirão como campeão do país sede, assim como foi no Mundial de 2000, que o sem Mundial ele insiste em contestar o formato. Mas seria ali, porque, por exemplo, o Inter Miami entrou porque ganhou o torneio lá dos Estados Unidos. Se o Inter Miami fosse campeão não ia valer, porque não ganhou a Liga dos Campeões da CONCACAF, o sem Mundial ele insiste em falar essa baboseira. Mas enfim, aguenta, vamos lá, sem Mundial. Eu espero que vocês cometam o crime, eliminem o Chelsea, vão pra semifinal,
Provavelmente aí pode ser que a semifinal seja Palmeiras e Fluminense, o que seria Ó, incrível por si só, né? aquele jogo Seria incrível horrível do por si Brasileirão. só. Uma Não. 37ª rodada de Brasileirão com o campeão já definido, que é basicamente isso, A única né? vantagem seria um time brasileiro ir pra final e ganhar 230 milhões já logo Ah, de sim. cara, né? Ah, ia ser legal pra caramba. Mas Então é é isso, isso aí, gente. galera. É, aproveitar, né? Sem querer abusar da boa vontade, mas já abusando. Ah, Deixa teu com like certeza. aqui, ó. Se inscreve no canal, tem a nossa resenha aqui no meu canal, no canal do Danilo ali, ó. Importantíssimo vocês acompanhar o Danilo ali. Tem aqui a central da resenha aqui também. Nós estamos na roxinha. E a inscrição, né, Danilo? É o quê? Tem Tá. que pagar alguma Você coisa? é louco. Não, calma aí. Vou escrever aqui. Ó, tem um papelzinho aqui, eu vou escrever o preço da inscrição. Vou colocar na tela pra você ver quanto custa pra você clicar aqui, ó, no botão e você se inscrever aqui no Ah, não, canal é aqui, ó. R$ 0. Custa É no único. R$ 0. A Uhum. inscrição basicamente no 0800 no único time carioca que não foi pro Que Mundial. isso? É no Vasco. Exatamente. Ó, aqui, ó. É de graça. 0800. Então, meu, Clicou, se inscreveu, tchau. se inscreva nas nossas redes sociais. Isso é importante para alavancar e mandar o nosso sonho mais para frente ainda, para a gente poder estar resenhando aqui mais vezes com vocês. Que nossos companheiros de bancada possam aparecer, né? Eu sei que hoje é um dia triste para os flamenguistas que poderiam estar aqui, né, comemorando, participando e tal, mas, né, tem, como diz o Danilo, tem dia que é noite. E é Ah, isso, tem dia que é tá? noite. Agradecer a presença de vocês, a audiência rotativa aí. E mas vamos resenhar mais. Vai ter mais resenhas aí durante esses finais de semana. A gente acompanhar aí o desfecho da Copa do Mundo de clubes, da FIFA, da edição 2025, primeira edição aí, que está sendo muito legal, pelo menos eu, né, apesar do nosso arquirrival estar representando os paulistas, estou gostando bastante dessa Copa do Mundo, desse formato que foi feito. O presidente da FIFA teve uma ideia sensacional, apesar de o pessoal estar criticando aí e estádio vazio, não interessa. A gente que gosta de futebol, a gente quer ver o caos. E é E é isso, isso. né? Danilo, queria que você mandasse uma mensagem pro pessoal que tá acompanhando aí. Pode ser que o pessoal tá acompanhando ou não sei. Ah, se você acompanhou em algum momento, se você chegou até aqui, se você só vai ouvir, vai deixar o play no YouTube, vai lavar a louça e vai só nos ouvir, eu quero agradecer, tá? Pela moral aí que a galera tá dando. Pô, tem uma galera aí que começou a seguir meu canal, velho. Pô, Aí, ó, feliz pra top. caramba, mais uma vez. Você é louco. É, então, mais uma vez, obrigado pela audiência aí que a galera teve aí durante o que a gente falou aqui o tempo todo. Não se esqueçam, né, de deixar um likezinho aí no vídeo, de dar uma seguidinha aí no canal do Fernando, na central da resenha, aqui em cima, né? E a gente vai vir aí para as próximas rodadas aí do Mundial, né? Trazer aí com o Fernandão. Vamos tentar fazer uma próxima aí, né, Fernandão? Depois da próxima Exato. rodada, a gente vai ter aí os próximos jogos aqui Ah, vai ser das interessante. oitavas de final. Vai ter na sexta-feira, né? O É, começo aí das quartas de final. Sábado também eu sim. acho que vai ter o desfecho também das quartas. Então vamos Isso, ver, então a gente acompanhar pode, de repente, os remanescentes aí, o Palmeiras e o Fluminense, né? O que eles vão conseguir sim. aprontar aí nessas competições. De repente a gente pode até, ó, amanhã encerra, né, as oitavas de final. De repente na quarta-feira aí a gente pode pensar em fazer uma resenha aí pra fechar essas Legal. oitavas de final também e fazer aí uma prévia aí o que a gente espera das quartas, que por enquanto, né, já temos aí Palmeiras e Chelsea, que será na sexta-feira, PSG e Bayern, que será no sábado, e hoje teremos Jogaço. a terceira. É um jogaço. E hoje teremos o terceiro jogo das quartas definido, com o vencedor de Manchester City e Al Bilal contra o Fluminense. Não, não tem como ler esse nome não, velho. Não, Al Hilal pra mim é demais, mano. Sem condições, tá?
Depois desse jogo aí vai ter mais algum jogo nas oitavas? Aí nas oitavas, amanhã se encerra as oitavas de final. A gente vai ter à tarde, às 4 horas, Real Madrid e Juventus. Jogão Real Madrid vai demais. passar o carro. E Borussia Dortmund e Monterrey, né? Às Poderia ser 22 um jogo horas das 16 lá, né? eu estarei na torcida aí pelo time do Sérgio Ramos, tá, galera? Eu estarei na torcida por um gol do Sérgio Ramos aos Monterrey. 92 minutos para eliminar o Borussia. Simplesmente. Mas é isso aí, galera. Acho que por hoje é só, né, Fernandão? Tamo junto. Por hoje tá tudo certo, tudo tranquilo, tudo certo, nada resolvido. E é isso, pessoal. Muito obrigado, que vocês possam ter uma ótima noite aí, que a semana de vocês possa ser abençoada aí, que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, que vocês possam estar sempre sonhando, né? Que a parte é importante. Por mais que o pessoal fale um monte de groselha na tua vida, a única pessoa que pode fazer por você, além de Deus, com a ajuda de Deus, é você mesmo. Que você possa lutar pelos teus sonhos, que você possa ter pessoas legais ao seu redor, pessoas do bem, que torcem pro teu bem, que torcem por você, né? São pessoas aí que você pode contar com elas, pegar na mão mesmo e falar, vamos junto, né? Vamos caminhar que as coisas vão dar certo, tá bom? E eu creio que você que está acompanhando até agora, né? Você que foi um vencedor de acompanhar a gente por 71 minutos, que você possa ter a tua semana abençoada e que Deus possa abençoar muito o teu dia, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom sempre. Até a próxima resenha. Valeu, Danilo. Um abraço, muito Tamo obrigado junto. pela tua presença aqui, que é muito importante para a gente estar resenhando aqui e principalmente pelo fato de você trazer um pouco mais da tua experiência e também os pontos técnicos, vamos colocar assim, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom sempre. Até a próxima, pessoal. Valeu!